Fala empreendedor, empreendedor, aqui Robson Constantino e esse é o podcast O Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, um amigo. Nós nos conhecemos aqui em um curso de formação de consultores e realmente nos tornamos amigos, um cara que tem uma experiência magnífica, já é um cara com uma experiência grande no mercado, principalmente na área comercial, né? Estou recebendo hoje aqui o meu grande amigo Fernando. Fernando, ele já tem mais de 25 anos de experiência na área de gestão comercial, é graduado em marketing, com MBA em gestão empresarial, e aí se vai, o currículo dele é vasto aqui. E além de tudo, o homem é faixa preta em jiu-jitsu, skatista, já foi jogador de futebol, hoje com certeza está mais aí no skate e lutando no jiu-jitsu, né? Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje nós vamos tratar exatamente do assunto que todo empreendedor, todo empresário com certeza gosta, que é a parte comercial. Falar de venda, né? Como é que pode aumentar as vendas, gerir uma equipe. Meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Robson. Boa noite à sua audiência aí do seu negócio. Eu queria primeiramente agradecer o convite. É uma oportunidade muito valiosa, né? Onde a gente vai procurar aqui, na verdade, trocar experiências, né? E falar um pouco dessa área que é tão dinâmica e tão desafiadora que é a área comercial. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma área que eu digo que é a mais sensível da empresa, né? Lógico que todas as áreas de uma empresa, elas são sensíveis, mas a parte comercial, sem ela, nada mais vai funcionar. Porque uma empresa que não vender, como é que ela vai manter a parte administrativa, a parte de produção? Então, a área comercial, eu julgo ser uma das partes mais sensíveis, se não a mais sensível da empresa, né? Então, assim, eu acho que uma empresa que não vende, ela não consegue se manter nem por pouco tempo, imagine por muito tempo, né? Ana, dentro da sua experiência, como é que você enxerga a importância do setor comercial para os empreendedores, para as empresas em geral? Obviamente, por ser um torcedor ferrenho do Ferroviário, eu vou agora Ah, remeter à Refesa, a locomotiva. Então, eu sim, acho que a sim, área comercial de uma empresa ela acaba sendo uma locomotiva como um todo da organização, sim, né? É lá que a coisa acontece no dia a dia, é lá que a gente entende como é que está funcionando o mercado, como é que está o nosso mercado concorrente, como é que está a barganha dos nossos clientes, que a gente tem que levar em consideração, e obviamente como é que está acontecendo, como é que está se comportando o comportamento do consumidor. Qual é a aderência dele em relação ao nosso portfólio de produtos? Então, tudo isso tem que estar no radar do comercial para que a gente possa desenvolver algumas ações, estratégias para obter êxito. Entendeu, sim, Robson? sem dúvida, sem Então, eu dúvida. acho que isso realmente a gente tem que estar realmente avaliando diariamente, né? É isso é o ponto que eu chamo a atenção, que a área comercial ela tem que ser analisada diariamente de forma cirúrgica. Como é que as coisas estão funcionando? Fazer uma análise setorial, fazer uma análise interna do time, fazer uma análise do cenário macroeconômico e essa correlação, traçar cenários, né, cenários futuros, onde é que a gente pode estar aproveitando as oportunidades. Então, assim, oportunidades, eu diria para você que é o grande motor da área comercial. É o que a gente precisa estar atento. Tá atento, né? E Fernando, hoje você está trabalhando como gestor comercial de uma das maiores empresas aqui do nosso estado, né? A gente não tem nenhum segredo de falar, né? Hoje o Fernando ele é gestor comercial da Cearense. E quando você assumiu, né, iniciou a sua carreira, você já iniciou como gestor comercial? Como foi que você iniciou a carreira? Na verdade, eu sempre costumo dizer que a minha carreira ela se iniciou quando eu era criança. Aham, Desde criança eu sempre tive esse empreendedorismo na veia, né? Sempre já de olho nas oportunidades. Eu lembro muito bem, era sábado à tarde, a minha família descansando, e passou aquele rapazinho lá com aquele carrinho querendo comprar litro seco, litros de cachaça, sim. litros, baterias velhas. Eu escutei ele falando. Quando ele falou aquilo, me despertou assim, um desejo de explorar aquela oportunidade. Aí eu lembrei que lá no nosso quintal, que a gente chamava de terraço, existia alguns litros secos, bateria velha, e meus pais dormindo, eu levantei, fui lá, peguei esses litros e comecei a negociar com o Ô, cara. cara. E aí consegui realmente vender tudo, sem que meus pais soubessem, né? Foram saber depois que acordaram. E o dinheiro que eu arrecadei, eu não fui gastar, eu fui comprar de bombom. Por quê? Porque onde eu morava, existiam vários blocos.
E tinha outras crianças que não tinham a mesma liberdade que eu tinha de ir pra rua, brincar Sim. e tudo. Então eu fui na mercearia, comprei uma série de bombons, chocolates e montei uma vendinha. Eu peguei uma tábua, botei uns tijolos e botava lá tudo em cima lá da tábua e consegui vender e consegui girar o meu negócio, né? Então, assim, É. desde criança a gente já veio com isso. E aí o que foi que aconteceu? Aí eu entrei na faculdade, inicialmente entrei na área de engenharia, cursei até o sexto semestre, mas aí o que foi que aconteceu? Eu arrumei um estágio numa concessionária e eu estava trabalhando na área técnica, como consultor técnico. E aí eu sempre gostei de me relacionar com as outras áreas, com os clientes. E aí eu fui convidado, me fizeram um convite para ser vendedor de veículos novos, né? E aí na ocasião eu fui para outra área, e aí eu fazendo engenharia, mas trabalhando na área comercial. E foi aí que eu peguei e resolvi largar a engenharia e migrei o meu curso para o marketing, Certo. né? Para exatamente pegar mais uma fundamentação teórica dessa parte comercial. E aí vendi carros novos durante 6 anos. E aí, nessa experiência, eu sempre procurei ajudar o meu gestor com sugestões. Né? Eu não era aquele vendedor só que vivia no meu quadrado, fazendo somente aquela autogestão. Mas eu procurava sempre contribuir. E, de fato, que essa postura, essa atitude mais proativa, acabou que aparecendo outras oportunidades. E aí, quando eu fui convidado a tocar, foi o primeiro cargo de liderança, foi em 2005, eu fui convidado para trocar uma área que era considerado o patinho feio da empresa, né? E aí, foi assim um ponto de muito questionamento, né? Eu fiquei muito em dúvida. Desafio grande, né? Porque eu estava numa zona de conforto, né? Eu estava Sim. vendendo bem, vendedor de veículos, estava muito bem, obrigado. Mas aí, eu estava terminando a faculdade e aí eu resolvi arriscar. Aceitar o desafio. Eu fui para essa área, cheguei lá, comecei a conhecer, comecei a aplicar, né, aquelas ferramentas, aqueles instrumentos que a gente acaba aprendendo na formação acadêmica. E a gente conseguiu, né, em 1 ano e meio, trazer essa área para o melhor resultado da empresa, do grupo. Onde a gente conseguiu atingir, nos 2 semestres, a participação de resultados. Logicamente, eu estou resumindo, mas assim, foi uma experiência muito bacana que a gente pegou uma área totalmente deficitária do ponto de vista de lucratividade e rentabilidade. Mas aí a gente conseguiu, através do time, fazendo algumas modificações, obviamente, desenhando novos processos, a gente conseguiu entregar o resultado que a empresa precisava. Certo, legal. E eu vejo que você sempre ressalta muito a questão de time, né? Quando a gente fala de área comercial, a empresa que ela não tem uma equipe bem organizada, bem montada, dificilmente ela consegue ter um crescimento, né? E dentro de toda essa experiência que você já teve na área comercial, né? Qual seria uma estratégia que você considera, ó, essa é uma estratégia de sucesso que eu adotei para que as minhas equipes comerciais tivessem sucesso? Primeira coisa que você vai ter que realmente observar e mapear, o teu time. Sem gente, a gente não chega a lugar nenhum, tá? Segundo, analisar o perfil dessas pessoas que estão na área comercial. Se for um perfil que não gosta de gente, não adianta, pessoal. É colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, você tem um time, primeiro, que gosta de gente, gosta de atender. Segundo, você precisa estar estimulando essas pessoas, e não só estimulando, mas esperando uma devolutiva da parte deles. Você precisa fornecer treinamento, você precisa dar estímulos de motivação, você precisa ensinar, mas você precisa de uma resposta. Sim. Então, time é a primeira coisa. Segunda coisa que você precisa ter isso muito forte na área comercial. Uma forte análise de dados. Conhecer os seus números, né? Você precisa conhecer os seus números. Você precisa conhecer os números do setor. Se você não fizer isso, você não vai saber se você está indo bem, se você está indo mal, se o teu vendedor, se a tua equipe está performando bem, ou se está abaixo de uma expectativa. Eu peguei tive uma experiência, eu também trabalhei dentro desse ambiente de concessionário, eu assumi uma área de financiamento seguro, né, que é a parte de F&I. E o nosso resultado, na cabeça, na mente dos nossos titulares, era um resultado extraordinário, né, um resultado muito bom. E aí eu peguei aquele resultado, tirei a fotografia, e aí eu fui conhecer um pouco do mercado brasileiro
e aonde se originou essa área de F&I, que foi nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu conheci um pouco dos números, rentabilidade por passagem, rentabilidade por carro, e eu vi que o nosso número ele era bom, ele não era excelente. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz um estudo, mostrei para os titulares, e eles resolveram investir em mim, por conta dessa atitude. Então eles me patrocinaram, me mandaram para os Estados Unidos, Foi? onde eu participei de uma residenciado durante 18 dias, Caramba, que onde legal. a gente pôde aprender, né, no mercado americano, onde tudo começou, como é que se faz realmente para alavancar receitas financeiras, receitas agregadas, no que tange seguros, acessórios. Então aí eu vim com a incumbência de desenhar um projeto e apresentar. Resumindo, pessoal, a gente desenhou o projeto, disseminamos para aqui, para o time, engajamos, e a gente conseguiu dobrar a receita, né, de receitas agregadas de um ano para o outro. Eu lembro que isso foi de 2011 para 2010. Não é fácil dobrar uma receita de uma empresa assim de um para o outro. Isso. E aí quando você... Mas aí é que tá. Por isso que eu falo que você precisa mergulhar nos teus números. Porque o nosso resultado, dentro da nossa região aqui, região Nordeste, era um número bom. Uhum. Né? Mas a gente não pode se limitar na área comercial a olhar só, digamos, fazer uma análise só do que a gente está... assim, conseguindo tangibilizar, Sim. do ponto de vista de concorrente e tal. A gente precisa buscar realmente quais são os players de mercado. Sim. Então foi isso que aconteceu e a gente conseguiu trazer esse resultado. Então vamos lá. Gente, análise de dados, né? E o mais importante, follow-up, acompanhamento. Acompanhamento. Porque se você não tiver acompanhamento, né, é aquela velha historinha. Tu vai ter dados, tu pode até esticar um pouquinho, ter informação, mas a informação, se ela não gera um conhecimento, né? E hoje a gente está indo até mais longe, não só conhecimento, mas gerar inteligência, Sim. você não consegue sair do patamar que você está. Sim, sem dúvida. Você citou uma frase que eu gostei muito, que nós fizemos juntos um curso de formação de consultores, né? Em uma grande empresa de consultoria aqui do estado, acho que é a maior do Norte e Nordeste, né? E lá foi um dos professores, que é um dos sócios da empresa, citar o nome dele aqui, o Gomes, cara fantástico, excepcional, e ele diz, né, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, de formar um time vencedor, é interessante você colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que isso, quando um gestor, um empresário, um empreendedor, ele entende que você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo, a sua empresa já está no caminho de atingir o sucesso, né? Mas os pequenos empreendedores, ou os empreendedores em geral, eles não conseguem, por limitações que tenham, seja financeiras ou quaisquer outras, copiar esses conhecimentos das grandes empresas, né? E qual a dica que você daria para esses empreendedores, para eles de alguma maneira utilizar essas ferramentas, que até por falta de conhecimento eles julguem serem muito caras, mas eles utilizarem uma ferramenta para formar esse tripé que você falou aqui, né? De conhecer os dados, de ter um follow-up, um acompanhamento e de gostar de pessoas. Como é que o pequeno empreendedor ou empreendedor em geral, de médio porte, ele pode fazer isso com a equipe dele? Eu vou começar primeiro por uma armadilha que sempre acontece, principalmente no pequeno e no médio empreendedor. Normalmente, quando ele tem um negócio, aí ele olha para a área comercial, ele vai atrás dessa pessoa para botar no lugar certo, ele pega o seu melhor vendedor. Esse é o erro mais corriqueiro que existe, porque nem sempre o melhor vendedor vai ser o melhor gestor. Então eu tô começando exatamente pelo maior erro que existe hoje, porque é o seguinte, o preço que se paga é muito alto, porque você acaba perdendo um excelente técnico, um excelente vendedor, e obviamente vai perder um gerente também, porque tu vai ter que desligar o cara não entrega resultado. O cara tem um bom domínio técnico, né, um bom domínio de si, mas quando ele assume um outro posto, né, ele não consegue entregar o resultado porque ele deixa de trabalhar consigo e passa a trabalhar com o time, fazendo gestão de pessoas. E isso é a alimentação dele. Então, assim, esse cuidado, ele é muito, muito importante. Aí você me pergunta, mas Fernando, como fazer isso, né? Como você mesmo falou, Robson, existem ferramentas comportamentais, de perfil comportamental, de perfis, inúmeros, né? De perfil técnico, enfim. Mas eu diria para você, pequeno e médio empreendedor, veja como essa pessoa que você quer escolher, ela se relaciona com os outros.
Perceba como ela transita com as outras áreas. Perceba como ela trata o seu gerente, né? Veja como ele trata o seu par, enfim. Por que que isso é importante? Porque quando essa pessoa que você quer colocar lá num cargo de gestão comercial, principalmente, é uma pessoa que tem que ter essa liberdade, esse trânsito com todas as áreas, e tem que ter também, obviamente, conhecimento do seu time, conhecimento de cada um. E isso de forma muito individualizada. É fácil? Não é. Hoje eu diria que é o maior desafio. Então, não é simplesmente, vamos colocar a pessoa certa no lugar certo. Às vezes você acha que é a pessoa certa, mas não é. É verdade. Então, observe, assim, a dica que eu dou é observar não só aspectos técnicos, mas também aspectos comportamentais e, por que não dizer, ver também aspectos gerenciais. Sim. Como eu disse para vocês, quando eu era vendedor, o meu gerente, que eu queria aproveitar até mandar um abraço para ele, o Ricardo, ele ia para Recife, né, para as reuniões regionais. E ele não me pedia. Ele não me pedia nenhuma sugestão, nada. Né? Mas eu ia para a mesa dele. Eu dizia, cara, eu posso te dar uma sugestão aqui para a campanha comercial do próximo mês? E aí, claro, pois não, Coxinha. E aí eu dava algumas coisas, nem tudo, obviamente, era catado, mas quando ele ia para a reunião, quando ele voltava, vai dar certo. E aí a gente conseguia fazer esse trabalho. E aí quando ele viu, né, eu ainda era vendedor, essa minha atitude proativa e como eu me relacionava com o time, como eu tinha trânsito em outras áreas, quando apareceu uma oportunidade de botar essa pessoa certa no lugar certo, que foi aquela área que eu falei, Sim. ele me convidou e eu fui e consegui realmente, juntamente com todo o time, retribuir essa oportunidade entregando resultado. Muito bom, muito bom. E além disso, né, de você observar a sua equipe, conhecer a sua equipe, eu acho que cabe ainda também os pequenos e médios empreendedores, muitas vezes eles cometem aquele erro de pegar um familiar ou um amigo. Não, eu vou promover esse cara aqui porque ele é meu amigo. Ele é meu familiar, eu vou promover. E algumas vezes, por não conhecer, esse cara não tem um conhecimento técnico, acaba que ele prejudica a equipe, né? E no caso, se ele observar bem, não que seja errado você promover um seu familiar dentro da sua empresa. A empresa é sua, se o cara tiver competência, também ele deve ser promovido. Porém, é como o Fernando disse, você tem que conhecer todos os aspectos do cara. Né? E você ter os dados na mão da sua empresa vai fazer com que você tome essas decisões. E também colocar a pessoa certa no lugar certo, porque você vai conhecer o resultado que ele entrega. Ou então você vai perder um bom vendedor, um excelente vendedor e ganhar um péssimo gestor. Né? Mas, falando um pouco ainda de acompanhamento, né? Hoje, nas grandes empresas, elas dispõem de sistemas robustos que lhe dão resultados, lhe dão diretrizes, lhe dão uma série de relatórios que vai facilitar o acompanhamento. E o pequeno e médio empreendedor, como é que ele pode fazer isso? Bom, pessoal, primeiramente, quando a gente fala de acompanhamentos, né, normalmente o pequeno e médio empreendedor se espelha em grandes empresas, onde tem sistemas mais robustos de acompanhamento, softwares e tal, muita máquina, enfim. Pessoal, acompanhamento você dá para fazer até num papel de pão, tá? Desculpa o termo chulo, mas dá para você fazer até no papel de pão. Se eu tenho um vendedor que atende 10 clientes no dia e que eu digo para ele que a taxa de conversão tem que ser 20%, no outro dia seguinte eu digo, quantos clientes tu atendeu? 20. Então tu tem que vender para quantos clientes? Para 4. Isso eu posso anotar no papel, Sim. Não precisa de sistema. Sim. Obviamente, quando você chegar num estágio, né, de mais maturidade e tudo, quando você tiver um negócio mais, digamos, mais crescente, com um volume maior, você precisa realmente recorrer a sistemas e tal. Mas acompanhamento é isso. É você ter o registro e saber, o time precisa saber que você tem aquele registro na mão, para não ficar perdido. Você chega para uma área comercial, seja para um vendedor, seja para um gerente, né? Diz o seguinte, e aí, como é que foi ontem? Ontem foi meio fraco. Né? Tá, fraco quanto? Qual é a nossa média de fluxo de loja? E os outros pontos de contato que a gente tem com os nossos clientes? O fluxo de loja foi baixo. Como é que foi no nosso canal no digital? Quantos leads nós recebemos?
Quantos a gente conseguiu converter em visita? Aí já começa a ter dados e vários dados, né? De visita, quanto a gente conseguiu converter? Meu amigo, você sabe qual é a taxa de conversão do que a gente recebe de lead, recebe de intenção de compra no nosso site? E quanto é que é de fluxo loja? Os motivos pelo qual a gente não fechou o negócio. Então, tudo isso você tem que provocar, seja no gestor comercial, seja no vendedor, enfim, todos. Inclusive no administrativo. A turma que dá suporte ao comercial. Né? Então, eu digo isso porque eu gosto muito de engajar todos. Semana passada, eu estava comentando aqui antes do nosso bate-papo com o Robson, que a gente conseguiu lá ter uma penetração muito expressiva de vendas, de faturamento nos estados brasileiros. Uhum. A gente teve uma penetração de 83% de vendas. E aí esse número, como foi que você fez isso? Primeiro, como eu disse, estipulando metas. Segundo, acompanhamento diário. Terceiro, engajando todo mundo. E aí onde é que eu quero chegar? Eu cheguei lá na Cearense semana retrasada, depois que fechou o mês de maio. E aí tava lá o senhor que faz toda a parte de manobra dos carros e tudo. Eu cheguei para ele, desci o vidro e disse: Luizinho, eu queria te parabenizar. O que foi? Pô, você entregou a meta, cara. A meta do time comercial. Então aí ele... Nunca te fizeram esse reconhecimento? Feedback, né? Esse feedback? Não, senhor. Pô, tu faz parte do time. Então, gente, engajar todos. Importante é, como a gente comentou no início da conversa, que se a área comercial é a locomotiva, né, nós temos os vagões. Mas os vagões, ao invés de serem simplesmente puxados, eles precisam empurrar essa locomotiva. Sim. Empurrar no sentido de ser um facilitador. Não sendo permissivo, né? Ao longo dessa minha história comercial, que são 25 anos, eu procurei adquirir novas competências, fiz pós-graduação também na área de finanças, para entender como é que funciona, que não basta só vender. Faturamento e lucratividade não é a mesma coisa. Então, as outras áreas precisam entender que precisa facilitar, mas a área comercial precisa entender também que existe a realidade do financeiro, existem as outras realidades, as realidades das outras áreas. Para que tudo possa fluir com muita sinergia, com muita tranquilidade. Então, os vagões também, eles precisam empurrar essa locomotiva no sentido de viabilizar negócio. A área comercial está ali, não é fácil o dia a dia. Então, a gente precisa realmente desse elo. Né? Esse elo realmente com todas as áreas para que a coisa possa acontecer. Legal. Nós falamos há pouco sobre as qualidades, né, vamos dizer assim, que você considera que um bom gestor comercial ele deva ter, né? Que é a questão de observar, né? No caso, um diretor de uma empresa, ele precisa observar a equipe dele para saber se dali ele pode tirar um bom gestor para a equipe, né? E quais seriam as características que ele deve olhar naquele profissional que ele planeja promover, ou de repente ele vai contratar um profissional para gerir a equipe comercial dele? Quais seriam as características, ou o que ele deveria olhar primeiro para que ele pudesse fazer uma boa escolha e não cometer o erro de achar que está colocando o cara certo no lugar certo, quando na verdade ele está colocando o cara errado no lugar certo, vamos dizer assim. Eu diria para você o seguinte, Robson, eu vou revisitar agora aquela velha, aquele acrônimozinho lá do chá, né? Sim. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse montar uma hierarquia, primeira coisa que você deve observar, principalmente se tratando de área comercial, é a atitude. Cara, não dá para trabalhar numa área comercial uma pessoa que não tem atitude. Sim. Certo? Porque eu não estou dizendo que os outros elementos não são importantes. Porque conhecimento, isso aí, é coisa do passado. A gente parte do princípio que uma pessoa que vende algo, ela precisa entender do seu produto. Então, conhecimento... É o primordial, né? É o início de tudo, né? Obviamente, as habilidades. Isso aí você pode tá amolando o seu machado, como se diz, em pontos como negociação, como comunicação, enfim. Mas a atitude é que faz a diferença. Então, você, pequeno, médio empreendedor, diretor, gestor, de um modo geral, observe as atitudes. Se você
tem uma pessoa na sua equipe, seja quem for. Pode ser um gerente comercial, um coordenador, um supervisor, um vendedor. Observe. Chega um cliente, vamos, do teu showroom, ou na tua loja virtual, ou no teu site. O cara demora a responder um lead. Demora a responder uma intenção de compra. O cara não se levanta da cadeira para atender um cliente para cumprimentar. O básico. Pregado na cadeira. É pregado na cadeira, né? Tem muitos assim, viu? Pessoal, repense na sua equipe, principalmente no profissional de hoje. Não dá mais para aceitar o vendedor de uma forma, o vendedor, o gerente, o coordenador, de uma forma passiva. Não é assim que funciona. A dinâmica dos negócios comercial não existe paradeira. Não existe esperar. Ah, vai acontecer, eu vou vender. Não é assim que funciona. E Fernando, como é que você analisa que um empreendedor, empresário em geral, ele possa conseguir identificar as oportunidades de crescimento para a empresa dele, né? Porque muitas vezes o gestor, o dono da empresa, o empreendedor, ele está muito focado só naquilo ali e ele não consegue enxergar que tem outras coisas que ele poderia agregar. Como é que você enxerga isso? Como é que o nosso público ele poderia, de repente, enxergar novas oportunidades dentro do próprio negócio dele? Bom, a gente vê hoje, né, no mundo dos negócios, a coisa é muito dinâmica, né? O conhecimento cada vez se renovando, o ciclo se renovando cada vez mais rápido. E nessas renovações sempre aparecem oportunidades. Então, o primeiro ponto, que é o que a gente acabou de falar, é que o pequeno e o médio empreendedor, ele desapegue do seu negócio, do dia a dia. Então, traga essa pessoa certa para o lugar certo. Então, esse é o ponto de partida. Para quê? Para que ele consiga enxergar, diante dessas mudanças, novas oportunidades. Seja do ponto de vista de produto, seja do ponto de vista de desenvolver novos canais de atendimento ao cliente, né? Então, mas se ele tiver preso no dia a dia, né, no rolo compressor do dia a dia, centralizando algumas decisões, fazendo um microgerenciamento, não delegando, ele não vai conseguir atingir essas novas oportunidades. Uma outra forma de você tá enxergando isso é o que eu falei no meu exemplo. Não se limite a ver somente a sua regionalização. Pessoal, o mundo hoje não tem fronteiras. Então, você pequeno e o médio empreendedor, não se limite a trabalhar só aqui no município de Fortaleza, né, no estado do Ceará, no Nordeste. Gente, vamos pensar alto. Pensar alto, obviamente, com os pés no chão, né? A gente tem que ter noção, né, consciência de que a trajetória ela é árdua. Mas que você precisa pensar alto, precisa. E assim, não se limite só como é que eu posso te falar, as coisas inerentes do teu negócio. Sim, sim. A forma de fazer sempre foi desse jeito, então a gente esquece. A gente sempre hoje fez assim, sempre vou fazer, né? sempre é aquela velha síndrome da Gabriela, né? Exatamente. Então, assim, faça comparação do teu negócio com outros setores, com outros segmentos. Eu passei, desses 25 anos na área comercial, eu passei 24 anos no setor automotivo. Eu estou há pouco tempo com aço. Eu trabalho com aço agora, sou coordenador comercial. E a gente já vem conseguindo, né, começando a desenvolver alguns trabalhos e entregando alguns resultados. Mas, independente do produto, a gente tem que entender e cada vez mais a gente tem que pensar de forma multidisciplinar, trazer coisas. Eu sou muito observador, Robson. Uhum. Às vezes eu trago coisas que eu vou numa padaria, minha filha, minha esposa, minhas filhas sabem muito bem disso. Eu pego uma forma de atender de uma padaria e levo para dentro do negócio. Então você, empreendedor, fique esperto. Procure realmente trazer práticas de outros setores, de outros segmentos. Conheça novos mercados. Hoje você entra nesse site de busca, puxa, dá para você ver uma série de coisas. O chat GPT, né? GPT tá aí, né? Tá aí. Então, assim, falta de informação nós não temos. Então você, pequeno e médio empreendedor, desapegue, saia do dia a dia, bote a pessoa certa e vá atrás de novas oportunidades, porque com certeza, se você não for, tem outro que vai.
Fernando, eu tenho notado uma reclamação recorrente dos nossos clientes, principalmente, é a dificuldade de conseguir mão de obra, né? É uma reclamação constante, constante. Dificuldade de conseguir mão de obra, tá? Dificuldade de conseguir mão de obra. Inclusive na própria área de vendas, né? Hoje em dia, eu não sei o que está acontecendo, mas muitos clientes nossos eles reclamam que não estão conseguindo contratar vendedores. E não sei se você está sentindo isso na sua área, né? No mercado que você vende aço, na área automotiva que você trabalhou tanto tempo. Mas a maioria dos clientes estão reclamando muito disso, da dificuldade de conseguir mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. E você, enquanto gestor comercial, como é que você lida no dia a dia com essa situação? Conseguir novas pessoas ou até mesmo de manter aqueles bons profissionais com você? Existe uma máxima que você contrata pelo conhecimento técnico É. e demite pelas atitudes. Sim, sim, sim. E aí vocês vão fazer uma associação agora porque é que eu falei que as atitudes são tão importantes. Então essa dificuldade que existe hoje, né, e isso não é uma coisa de agora. Sempre houve essa dificuldade de mão de obra, essa escassez de mão de obra. Mas é porque também, e aí eu vou chamar aqui para um pontinho de atenção. A gente está muito exigente querendo uma pessoa já formada do ponto de vista técnico. Então, Verdade. tenham muito cuidado com isso. Então, contratem pessoas, mas nós temos a obrigação de desenvolvê-las, né? Eu falo isso com, sabe, um certo orgulho, não é orgulho, eu tenho orgulho, Sim. sim, eu vou receber isso. Eu consegui ao longo dessa minha trajetória, até porque fizeram isso comigo, eu desenvolvi muita gente. Hoje, pessoas que são gestores de concessionárias, gestores que têm assim uma eterna gratidão, mas não sabem eles que eu que tenho eterna gratidão. Porque a coisa melhor que tem é quando você investe tempo, você banca, né, o desenvolvimento de uma pessoa e ela corresponde. Não tem preço. Então, assim, contratem, mas desenvolvam. Hoje a gente vive muito imediatismo, Verdade. né? E aí, quando se fala de área comercial, então, turnover é muito alto e tal. Então, tenham calma. Sempre na nossa equipe comercial, nós vamos ter pessoas com perfil A, B e C, do ponto de vista de produtividade. O C, pessoal, realmente, infelizmente, não tem como a gente segurar. Tem que girar. Quanto tempo eu Olha, posso, assim, tentar recuperar esse cara? o C, eu diria para você o seguinte: com 3 meses dá para você perceber, Dá cara. pra saber, né? Dá para perceber. Time comercial hoje, você ter vendedor, gerente, não tem uma pegada em 90 dias, não te mostrar aquelas atitudes, não te dar aquele retorno, né? Pelo menos o mínimo esperado, não tem como você esperar. Robson? Não tem. Contrate devagar, demita Contrate, rápido. contrate devagar. Infelizmente, a gente, como a área comercial é performance. Quando for para desligar, não queiram, pessoal, o pequeno, o médio, o grande empreendedor se auto-sabotar e não. Eu sei que a gente, né, obviamente tem um lado humano e tudo, mas a gente tem que entender que tempo é um recurso muito caro hoje. Caríssimo, caríssimo. Quanto mais tempo você vai esperar, você tem que pensar em quê? No seu lucro cessante. Aquela pessoa que está lá gerindo o teu time ou que está lá vendendo e que ela não vendeu, não fechou, o que tu deixou de ganhar? Será que a gente consegue contabilizar hoje o lucro cessante das negociações que a gente não fecha? Verdade. Então, esse é um ponto, né, Crucial, né? crucial. É. Agora é importante também lembrar que o contrário não é 100% verdade. Tipo assim, beleza, 3 meses é suficiente. E tem empresários, pelo menos eu já vi casos, contratou o cara hoje, aí deu ali 2 semanas, um mês, o cara não deu resultado, não, vou demitir. Não deu tempo nem a pessoa entender a empresa para a qual ela foi contratada, aí já desliga, né? Então, é importante ter esse time, né? Tipo, não, beleza, 3 meses eu também concordo com você. 3 meses é mais do que suficiente para eu saber isso na área comercial, né? Se o cara vai dar ou não vai dar para o negócio. Porque ele em 3 meses eu consigo medir. Primeiro mês, beleza, o cara tá ali acompanhando, já dá para você observar, né? Que é uma das coisas principais. Observar como é que é o comportamento dele. Mas em um mês eu acho muito prematuro, a não ser que seja um caso fora do comum, né? Um caso muito grave. Mas acho que 30 dias é algo prematuro do cara tomar uma decisão para demitir um vendedor. Porque não deu tempo o cara conhecer o seu negócio, não deu tempo ele
conhecer o produto, ele ainda está em fase de treinamento, mas 3 meses é o suficiente, né? Quando eu falo dos 90 dias, né, a gente precisa entender o seguinte. Quando eu falo os 3 meses, é para começar a contar o cronômetro depois que ele passa pelo processo de treinamento, o processo de acolhimento da empresa com esse profissional. A empresa tem o dever, né, de mostrar, de passar para essa pessoa como é que é a sua cultura, quais são os valores da empresa, onde é que a empresa pretende chegar. Eu falo de visão, missão, né? Eu acho super interessante, tá, pessoal? O empreendedor, a pessoa que idealizou o negócio, conta a tua história para esse profissional, cara. Conta como tu começou, conta as dificuldades que você já passou. Então, assim, tem toda uma sensibilização sobre o que é o teu negócio, aonde é que tu quer chegar. Quando você faz isso, você consegue um engajamento bem Muito maior, maior. entendeu, Robson? Aí sim, depois que você passa por esse momento, treina a pessoa, explica como é que funciona, você começa a contar o cronômetro, na minha opinião, pelo que eu já passei, 90 dias, eu não estou dizendo que nos 90 dias tem que entregar a meta todo mês, mas E tem, né? na média, ele precisa entregar. Se ele não vai entregar no primeiro mês, nos outros dois ele vai ter que correr atrás para E entregar. tem, e tem. Cara, e outra coisa, eu sempre digo para meus clientes, né? Até tem alguns gestores que não concordam com essa minha tese, mas eu sempre penso nisso. Empresa, ela não é ONG. A empresa, ela tá ali para entregar resultado. Uma empresa, ela tem que dar lucro. Como é que eu vou dar lucro se eu não vender? E aí, alguns gestores, né? Eu já conheço alguns gestores e alguns empresários, eles passam a mão na cabeça, mas tadinho, não sei o que e tal. Tudo bem. Lógico que a gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar da pessoa, conhecer, conversar, ter um diálogo. Mas, gente, empresa não é ONG. A empresa ela tá ali para dar lucro. E se você insistir, ficar passando a mão na cabeça, passando a mão na cabeça, ou o gestor, seja o gestor comercial ou o dono da empresa, ficar ali insistindo, a empresa vai perder o que você disse que é o capital muito mais caro, muito caro que tem hoje, que é o tempo, né? De novo, como o Fernando falou, tem que ter o tempo de maturação, do cara treinar, fazer o que a gente chama de onboard, né? Agregar na empresa, ser integrado na empresa, mas após isso, é resultado, meu amigo. É resultado. Não deu resultado, gente, não tem condições. A não ser que você pegue a sua empresa, transforme ela numa organização sem fim lucrativo, e aí sim, aí você fica sossegado, né? Lógico que não confunda isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, com ser carrasco, né? Não, o cara não deu resultado, vou meter o chicote para cima. Muito pelo contrário, você tem que entender a pessoa, mas deixar bem claro. Eu acho que deixando claro na entrevista logo do profissional, olha, aqui funciona dessa maneira. A empresa dá o treinamento, lhe dá isso, isso e isso, mas aqui nós temos cobrança de resultado. Porque hoje, Fernando, eu não sei compartilhar a sua opinião, mas hoje criou-se muito uma cultura, né, de que, é, perdoe o termo aqui, mas é muito mimimi, né? Muito mimimi, e a verdade é essa. Se eu chegar para um cara que não está entregando resultado e cobrar ele o resultado, de maneira educada, você não precisa ser ignorante, ser grosseiro com ninguém, gritar nada, porque isso aí você está saindo da sua razão. Mas você chegar para um vendedor, ou um supervisor, ou um gestor comercial, chegar para o cara, olha, é o seguinte, o número que a gente tem que atingir é esse. Eu te dei as ferramentas e tu não está atingindo. E o cara já fica todo assim, ah, meu Deus, não posso. Então, eu acho que hoje o mercado, a maioria dele, está muito cheio de mimimi, o cara não aceita mais uma cobrança. E eu acredito que, da época que eu fui gestor de lojas, a cobrança era uma cobrança bem diferente do que é hoje. Era do cara chegar. Eu tinha um supervisor, quando eu fui gerente de uma loja, eu tinha um supervisor que ele tacava a mão na mesa e dizia, cara, vocês têm que dar resultado, não sei o que, não sei o que. Hoje em dia, lógico que a gente vai fazer isso, o mundo é Claro. diferente, o mundo é outro, mas também tem que haver a cobrança. O que você acha? Acha que hoje a turma está muito cheia de mimimi? Ou é a gente que vem da escola antiga e está cobrando os caras? Cara, hoje dentro das organizações a gente tem uma mistura de gerações, né? Uhum. Então a gente precisa, de certa forma, entender não que a empresa, o gestor, ou o dono, o empreendedor vá se adequar às gerações X, a Y, não é isso. Mas a gente precisa entender até mesmo para balizar a gente na forma da gente se comunicar, na forma da gente agir, né? Mas eu quero partir do seguinte princípio, Robson. O reflexo do time, do time, é o líder, né? Não tem jeito. E uma forma de você
tá mitigando esses tipos de conflitos e tal é alinhando expectativas na hora da contratação. Sim. Ou na hora da promoção, seja o que for. Alinhe as expectativas. Robson, eu vou te dar essa caneca, eu vou te dar essa garrafinha com água, eu vou te dar um celular. E o que é que eu espero de ti? Isso, isso, isso. Você acha que me entrega isso, isso, isso com essas ferramentas? Não, eu preciso de mais, pois eu vou te dar. Mas eu preciso disso, ok? Fechado? Firmado isso aí, firmado acordos, de uma forma clara, e você agindo como facilitador para a pessoa, cara, não tem como a pessoa não entregar o resultado. Se não entregar o resultado, e aí eu vou agora dizer, se me perguntarem, Fernando, qual é a principal característica de um líder, um gestor? Coragem. Era a palavra que eu tinha em mente. Meu amigo, é coragem. Muitos aqui vão me assistir depois, algumas, eu já liderei muita gente, e assim, eu dou total apoio, desenvolvo, dou tempo para ensinar, mas eu sou muito, eu tenho coragem para decidir, eu, Robson. E assim, o gestor, o empreendedor que não tem essa coragem, ele vai pagar uma conta altíssima. Porque se ele for permissivo, né, cara? Se for, não, entender que essa uma geração nova, os mimimis da vida, cara, eu acho que isso não tá na mesa, né? E tá na mesa ali é a sustentabilidade do negócio, Sim, né? É a coisa se perpetuar. sim. Sem dúvida. Mas se você não tiver coragem, esquece, nada funciona, cara. E aí você me fez uma pergunta anterior que eu até pulei, que é a questão da empresa familiar e tudo, os desafios, né? Eu acho que hoje o maior desafio das organizações, a nível até global, é a sucessão, né? Sim, sim. Sucessão familiar e tudo. E, meu amigo, eu já passei por... Tive poucos trabalhos, né? Poucos empregos, mas eu já passei por empresa familiar. E realmente é um desafio. A gente vê muita coisa que pau que dá em Chico não é o que Não, pau então, que dá em Francisco, verdade. né? E a empresa acaba pagando uma conta. E o que você tem que ficar atento, empreendedor, diretor, gestor, seja quem for, nós estamos sendo, eu não vou dizer 24 horas não, mas 8 horas ou 10 horas do dia sendo observados. Se você não toma atitude, não tem coragem de decidir, seja com teu irmão, com teu tio, com teu primo, uma decisão, você esquece. Você não vai ter autoridade com o restante do time. Você pode até achar que tem autoridade, mas aí você vai infringir um princípio de liderança, que é fazer com que as coisas aconteçam sem que o líder esteja presente. Com certeza, com certeza. Meu amigo Fernando, a gente está chegando já aqui no fim do nosso episódio. Quero, primeiro de tudo, agradecer de coração você ter se tacado lá da sua cidade para cá para a gente conversar. Aqui poderíamos esticar a conversa por muito e muito tempo, mas de cara quero lhe agradecer muito, muito de coração a sua presença. O bate-papo aqui foi muito engrandecedor. Acredito que nosso público está muito feliz com o conteúdo que a gente está entregando aqui, né? E para encerrar, eu gostaria muito que você desse 3 dicas que você considera essencial para que um dono de uma empresa, um empreendedor ou um gestor de uma equipe comercial ele tenha para que essa equipe dele seja de alta performance, consiga atingir resultados fantásticos, como você tem conseguido, né, no seu novo desafio, já atingir números que a empresa nem poderia imaginar. Então, 3 dicas que você considera, Robson, aqui são 3 dicas essenciais que seu empreendedor, pelo menos se basear nela, ele vai conseguir atingir um bom resultado. Primeiro, Robson, eu acho que é valorizar o seu time, valorizar o seu profissional, seja o seu vendedor, seja valorize. Segundo, né, tenha coragem para decidir. Terceiro, conheça os dados da sua empresa e conheça os dados do setor. Tome suas decisões orientadas a dados. Deixe para lá os achismos. Então, valorizar quem é bom, quem é competente, você tem que valorizar. Tenha coragem para decidir. Decidir, quando eu falo decisão, não é só internamente. É decisão no sentido de ousar, de fazer novos investimentos, de procurar novos mercados. Né? Coragem, ela é bem abrangente. E terceiro, compare os seus números.
Compare os seus números, porque sempre existe oportunidade para a gente melhorar. Perfeitamente. E, lógico, para você não esquecer, falando em dados, falando em número, você pode contar com a Constantino Contabilidade para lhe auxiliar em relação à gestão desses números da sua empresa. A Constantino Contabilidade, ela é muito mais do que uma contabilidade, muito mais que números. Ela é a parceira do seu negócio para entregar números tratados que você vai conseguir utilizar para tomar decisões. Então, a Constantino Contabilidade está aqui à disposição de todos vocês para ajudar a tomar essas decisões, a enxergar esses números, a entender esses números, né? Fernando, cara, obrigado demais por comparecer aqui ao nosso canal do nosso podcast O Seu Negócio, que é o podcast do empreendedor, e agradecer muito. Com certeza, que você que gostou do nosso conteúdo, nos siga, compartilhe para que o número maior de pessoas consiga ter acesso a esse conteúdo e também poder desfrutar de tudo que nós estamos oferecendo. E agradecer demais, mais uma vez, obrigado mesmo. Então, esse foi O Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Muito obrigado.